Prepare-se para uma revelação que pode abalar as estruturas das suas crenças mais profundas, especialmente se você ainda insiste em amarrar sua felicidade à presença constante de alguém ao lado na cama, noite após noite. Permaneça comigo com a mente e o coração abertos, pois desvendarei verdades clínicas e existenciais que desmontagem de vez o paradigma de que a solidão é sinônimo de fracasso e, em seu lugar, erguem um pilar de soberania pessoal inegável. Não raro, a verdadeira dificuldade reside em não conseguir estar consigo mesmo, em uma dependência emocional que se mascara de amor. E se o seu relógio biológico já marcou as 6 ou 7 décadas, essa conversa assume uma urgência e um significado que você não pode ignorar, uma vez que suas próprias experiências validam cada sílaba. Muitas vezes, a pressão social para encontrar um par romântico, especialmente na maturidade, é um fardo mais pesado do que a própria falta de um relacionamento. A sociedade, com seus roteiros pré-estabelecidos de felicidade, insiste em nos empurrar para um caminho único, onde o valor de uma mulher parece intrinsecamente ligado ao seu estado civil. No entanto, o que a vasta experiência clínica me demonstrou, ao longo de incontáveis horas de escuta e acolhimento em consultório, é que a verdade é infinitamente mais complexa, mais libertadora e, para alguns, até mais confrontadora. Aquele mantra de que toda panela tem sua tampa pode, na verdade, ser uma prisão dourada, limitando seu potencial de autorrealização a uma busca incessante por um encaixe externo, quando o encaixe perfeito já reside em você. É hora de desmistificar, de desatar os nós de velhas crenças e de permitir que uma nova perspectiva floresça em seu jardim interior. Uma perspectiva onde sua completude é inegociável e seu valor intrínseco não derivado. Por que ainda nos permitimos ser moldadas por narrativas que não nos servem mais, que apenas nos aprisionam em ciclos de busca e muitas vezes de frustração? Foi justamente uma história real, dessas que chegam com a força de um furacão, que me impulsionou a trazer à tona este tema tão sensível e crucial. Uma paciente, que carinhosamente chamaremos de Margarida, adentrou meu espaço terapêutico na semana passada. Com seus 68 anos bem vividos, aposentada de uma carreira notável, mãe de 2 filhas adultas que são seu orgulho e avó de netos que iluminam seus dias. Margarida, uma mulher que aos olhos do mundo havia construído uma existência plena e admirável, sentou-se à minha frente com a alma em frangalhos e a primeira frase que pronunciou ressoou com a angústia de uma melodia desafinada. Doutora, sinto-me um completo fracasso, pois estou sozinha, abandonada pelo destino. Meu coração se apertou diante daquela contradição brutal, como uma mulher que navegou pelos mares complexos da vida com tanta maestria, que educou amor, viajou e cultivou amizades verdadeiras, podia sentir-se diminuída e incompleta apenas pela ausência de um companheiro romântico? Era como se toda a sua trajetória de conquistas fosse apagada por uma única lacuna, uma expectativa social não preenchida. Respirei fundo, buscando a palavra exata que pudesse penetrar essa couraça de autojulgamento. E perguntei com uma suavidade proposital: Margarida, por favor, me diga com sinceridade, você está sozinha ou está só? Ela me fitou com um misto de confusão e curiosidade, as rugas de preocupação se aprofundando. Doutora, não é a mesma coisa? O que há de diferente? E ali estava o X da questão, a armadilha semântica e emocional que enreda tantas vidas. Não, minha querida, não é nem de longe a mesma coisa. E é exatamente essa distinção crucial que vamos desembalar hoje, porque existe um abismo, uma verdadeira fenda existencial entre estar só por uma escolha consciente,
por um profundo senso de amor próprio e autoconhecimento, e estar sozinho por medo, por carência, por uma crença limitante de que seu valor está condicionado à presença de um outro. É chegada a hora de confrontar essa diferença, de mergulhar fundo e, quem sabe, reescrever seu próprio manual de felicidade, não acha? A verdade, minha cara espectadora, é que muitas das convenções que regem nossas vidas, especialmente após uma certa idade, são, na melhor das hipóteses, incompletas e, na pior, estritamente prejudiciais à nossa liberdade e bem-estar. Não estou aqui para propor uma vida de eremitismo ou para pregar o ódio aos relacionamentos humanos. Muito pelo contrário. Meu objetivo é oferecer a você, que me ouve agora, uma moldura diferente para enxergar sua própria existência. Uma moldura onde a completude não é um presente que outro te dá, mas um estado que você cultiva dentro de si. Sua essência, sua força, seu brilho não dependem de validação externa, de um sim alheio para você se sentir inteira. E pasme, é possível ser infinitamente mais feliz, mais autêntica, mais realizada, vivendo no seu próprio ritmo, guiada por suas próprias escolhas e desejos, do que se dobrando aos caprichos e expectativas de alguém, especialmente nesta fase da vida onde cada minuto conta como ouro. Precisamos, com urgência, descondicionar a mente daquela narrativa que nos venderam por tanto tempo. Sua história é sua para escrever, e não para ser ditada por fantasias românticas ou pressões arcaicas. A questão fundamental que se impõe é: qual é o preço da sua paz de espírito, da sua autonomia, da sua autenticidade? Será que vale a pena pagá-lo pela simples conveniência de um relacionamento? Agora, permita-me compartilhar um segredo que a ciência e a psicologia têm sussurrado há décadas, mas que a cultura de massa insiste em abafar. Nosso cérebro, essa máquina espetacular, foi sim programado pela evolução para buscar conexões. Somos seres intrinsecamente sociais, é um fato irrefutável. No entanto, e aqui reside a grande virada de chave, conexão não se traduz obrigatoriamente em relacionamento amoroso exclusivo. Aquela região primal do nosso cérebro, o hipotálamo, que orquestra a dança dos hormônios e das emoções, não faz distinção entre a oxitocina liberada por um abraço caloroso de um parceiro romântico e a que surge de um café regado a risadas com uma amiga de longa data ou de um carinho afetuoso de um filho, de um neto. O que ele busca com voracidade são os neurotransmissores do bem-estar: ocitocina, dopamina, serotonina, e adivinha? Você pode ativar essa farmácia interna, essa usina de felicidade, sem a menor necessidade de compartilhar a cama, a escova de dentes ou as contas com quem quer que seja. Essa é a primeira e talvez a mais libertadora razão para não ter um parceiro depois dos 60 ou 70 anos. A reconquista do seu tempo para se conhecer de verdade. A vida inteira foi uma maratona de cuidados, de doações, filhos, marido, pais, trabalho, casa. Sua identidade foi moldada e por vezes subjugada pelo que você fazia pelos outros. Mas agora, o universo lhe oferece uma chance de ouro, uma oportunidade ímpar de descobrir quem diabos você é, quando não há ninguém por perto pedindo, exigindo, esperando algo de você. Que tipo de música faz sua alma vibrar de verdade? Que paisagens ainda habitam seus sonhos de viagem? Que hobbies adormecidos clamam por despertar? Que conversas genuínas te fazem sentir plena e viva? E não me venha com a desculpa farta de que já sou velha demais para me descobrir. Essa é uma mentira conveniente, um papo furado que ecoa o medo da liberdade, da mudança.
A neuroplasticidade é essa capacidade mágica e vital do cérebro de reconfigurar-se, de criar novas conexões e trilhas neurais, permanece ativa e pulsante até o último suspiro. Seu cérebro, aos 70 anos, é um solo fértil, perfeitamente capaz de aprender um novo idioma, de dominar um instrumento, de se aventurar na física quântica, de se encantar pela filosofia oriental. O que é insustentável é continuar repetindo os mesmos padrões, esperando, ingenuamente, resultados diferentes. É uma ilusão perigosa. Então, qual é a verdade que você tem evitado sobre si mesma, sobre seus desejos mais íntimos, que agora clama por ser vivida? É uma questão que merece sua mais profunda reflexão, não é? Pense agora, a quem você entregou o controle do seu próprio roteiro? Lembro-me vivamente do caso de uma senhora que atendi, a quem chamaremos de Rosa, uma mulher de 72 anos, que se viu à deriva após o fim de um casamento de 4 décadas. 40 anos! Você consegue imaginar a magnitude desse tempo, a profundidade desse laço? Ela veio ao consultório em um estado de pânico absoluto, com os olhos marejados de uma angústia que se recusava a ceder. Doutora, eu não sei quem sou sem ele. Tenho um medo terrível de morrer sozinha. Suas palavras ecoavam o desespero de uma identidade fragmentada, de uma vida construída à sombra de outra. Mas o que aconteceu meros 6 meses depois? Rosa, aquela mulher que acreditava ter perdido a si mesma, reencontrou-se de uma forma espetacular. Ela descobriu uma paixão avassaladora pela pintura, matriculou-se em aulas de aquarela, fez novas amigas no curso e começou a viajar para capturar paisagens em sua tela. Quando retornou ao consultório, seus olhos brilhavam com uma luz que eu jamais havia presenciado, uma luz que brotava da alma. Doutora, ela me confidenciou, com um sorriso leve e verdadeiro. Eu percebi que não estava com medo de ficar sozinha. Eu estava com medo de me conhecer, de encarar a mim mesma sem os espelhos que ele me oferecia. A história de Rosa é um testamento vivo de que a primeira razão para abraçar a vida sem parceiro após os 60 ou 70 é essa: você ganha de presente o tempo e o espaço para finalmente desvendar a mulher que você realmente é. Depois de uma vida inteira dedicada aos outros, de ser filha, esposa, mãe, trabalhadora, a sua essência muitas vezes ficou em segundo plano, sufocada pelas demandas alheias. Sua identidade foi, de certa forma, construída sobre os alicerces do que você fazia pelos outros. Agora, diante da vastidão da sua liberdade recém-conquistada, você tem a oportunidade de ouro de descobrir, com pureza e autenticidade, seus próprios desejos, suas próprias paixões, seus próprios sonhos esquecidos. Que tipo de música realmente embala sua alma? Que lugares você anseia por explorar? Que hobbies despertam sua curiosidade mais genuína? Que conversas te fazem sentir-se verdadeiramente viva e não apenas sobrevivendo? E que ninguém ouse lhe dizer que já é tarde demais para se descobrir. Isso é papo de quem tem pavor da liberdade, de quem se acomodou na zona de conforto da previsibilidade. A neuroplasticidade, essa capacidade milagrosa do nosso cérebro de se adaptar, de criar novas conexões neurais, permanece ativa e vibrante até o último dia da sua existência. Cada nova habilidade, cada nova experiência, cada novo aprendizado reconfigura seu cérebro. Seu cérebro de 70 anos é uma maravilha em constante evolução, perfeitamente capaz de aprender violino, de desvendar os mistérios da física quântica, de se apaixonar pela filosofia grega. O que é verdadeiramente inviável é continuar a repetir os mesmos padrões de sempre, as mesmas rotinas, as mesmas crenças limitantes e esperar resultados diferentes.
Isso sim é uma forma de loucura. O que você sempre quis fazer, mas relegou ao esquecimento por estar ocupada cuidando do mundo ao seu redor? Compartilhe seus anseios mais secretos, pois há uma legião de mulheres, assim como você, prontas para se inspirar na sua coragem. Não perca mais tempo com a metade de uma história. Inscreva-se no canal agora e descubra as verdades completas que irão transformar sua percepção da vida e da felicidade. A segunda razão, e esta, eu sei, é um campo minado, mas precisa ser dita com clareza e sem rodeios. Depois dos 60, 70 anos, você simplesmente já superou a fase de aguentar dramas. Ponto final. Seu tempo, sua energia, sua paz de espírito são preciosos demais para serem esbanjados com pessoas que drenam sua vitalidade, que transformam a vida em um palco de lamentos e demandas infindáveis. E sejamos brutalmente honestas, relacionamentos, mesmo os que se autodenominam bons, demandam um trabalho imenso. Todo relacionamento saudável exige concessões, diálogo constante, uma dose cavalar de paciência e a capacidade de fazer ajustes mútuos. Não estou de forma alguma sugerindo que isso seja inerentemente ruim, quando a parceria é verdadeiramente enriquecedora, quando o ganho supera de longe o esforço. Mas, por favor, me responda com a honestidade que só a experiência da vida pode conceder. Quantos relacionamentos, nesta fase da existência, realmente valem todo esse investimento de energia, essa negociação constante de quem é quem e quem faz o quê? Tive uma paciente, a quem chamaremos de Violeta, uma mulher de 66 anos que se aventurou no mundo dos encontros online. Violeta estava entusiasmada, esperançosa. O cavalheiro parecia a imagem da perfeição, educado, gentil, com intelecto afiado e um repertório de histórias de vida instigante. Eles começaram a sair e a cada encontro a chama da esperança em Violeta se reacendia. No terceiro encontro, entretanto, a fachada começou a ruir. Ele já estava mergulhado em uma torrente de reclamações. A ex-mulher, os filhos que o abandonaram, o chefe que o injustiçava, os vizinhos barulhentos que perturbavam sua paz. Violeta, com a sabedoria dos anos, veio ao consultório e me disse, com um misto de resignação e ironia: doutora, em um piscar de olhos, percebi que havia me tornado a terapeuta particular dele, sem receber um único tostão por isso. Exatamente. É uma verdade nua e crua, que poucos ousam pronunciar em voz alta. Muita gente busca um parceiro quando, na verdade, o que precisa é de terapia de autoconhecimento, de um espaço seguro para processar suas próprias dores e frustrações. E aqui vai uma verdade incômoda, que a sociedade bem pensante tenta varrer para debaixo do tapete. Depois de uma certa idade, muitos homens, infelizmente, não buscam uma parceira para compartilhar a vida. Eles buscam uma enfermeira, uma secretária, uma cuidadora em tempo integral. Querem alguém que gerencie a saúde deles, que prepare suas refeições, que organize suas vidas, que os acompanhe às consultas médicas e que, de preferência, não faça muitas perguntas ou exija reciprocidade emocional. E, o mais triste, muitas mulheres, condicionadas por décadas a desempenhar o papel de cuidadoras incansáveis, aceitam essa carga sem questionar, até que um dia acordam exaustas, percebendo que trocaram sua recém-conquistada liberdade por mais uma lista infindável de tarefas e preocupações alheias. É um ciclo perverso que aprisiona. Não estou, de forma alguma, generalizando todos os homens ou demonizando a masculinidade. Existem, sim, homens maravilhosos, parceiros de verdade, que buscam uma relação de equidade e respeito. Mas, estatisticamente falando, a realidade que observamos no consultório é que mulheres dessa faixa etária tendem a ser mais autossuficientes, mais independentes emocionalmente,
mais resolvidas em suas próprias vidas do que homens da mesma idade? Isso não é uma percepção pessoal minha. Diversos estudos em psicologia evolutiva e sociologia confirmam que mulheres ao longo da vida cultivam redes de apoio social mais robustas e diversificadas. Elas investem em amizades profundas, mantêm laços familiares estreitos, participam ativamente de grupos e comunidades. Homens, especialmente os de gerações mais antigas, muitas vezes concentraram todo o seu capital emocional na instituição do casamento. Quando se veem viúvos ou divorciados, percebem com um choque brutal que não têm com quem conversar, não cultivaram hobbies, não têm uma vida social autônoma. E é nesse vazio que muitos saem desesperados, procurando outra mulher para preencher essa lacuna existencial. A pergunta que martela é: você realmente quer ser o band-aid emocional de alguém, a muleta para a solidão e a falta de propósito alheios? Porque eu, como profissional e como mulher, certamente não recomendo. O que você ganha ao assumir um fardo que não é seu? Será que você está pronta para se desprender do peso das expectativas alheias e abraçar sua própria autonomia? A terceira razão, e esta pode soar dolorosa para alguns, mas é uma verdade inevitável que precisa ser pronunciada em alto e bom som. O sexo, por si só, nem sempre compensa o pacote completo de um relacionamento fixo. Sim, eu sei, a libido existe, o desejo sexual pulsa e se manifesta em qualquer idade, e isso é absolutamente saudável e normal. Negar isso seria negar uma parte fundamental da experiência humana. Mas vamos olhar para a balança do custo-benefício com uma honestidade brutal. Para ter acesso regular e consensual a experiências sexuais através de um relacionamento fixo, você invariavelmente precisará dividir o espaço íntimo, negociar horários e rotinas, lidar com as manias insuportáveis do outro, aturar o ronco ensurdecedor, discutir sobre a temperatura ideal do ar-condicionado, que nunca será a sua, concordar sobre o que assistir na televisão, decidir onde passar as tão sonhadas férias, suportar a família chata dele e que ele, por vezes, idealiza, e gerenciar uma infinidade de expectativas emocionais. Tudo isso é em nome de um sexo que, sejamos francas, depois dos 60 ou 70 anos, pode nem ser tão frequente, tão excitante ou tão satisfatório assim. Tive uma paciente que chamaremos de Jasmine, uma mulher de 69 anos que havia se casado pela segunda vez há 2 anos. Ela veio ao consultório com uma frustração que quase transbordava em lágrimas. Doutora, a gente mal transa, mas mesmo assim ele insiste em controlar tudo. Onde vou, com quem falo, que roupa uso. Eu simplesmente não aguento mais. Minha pergunta foi direta, buscando a raiz daquela prisão. Jasmine, o que realmente te mantém presa a esse casamento? Ela mergulhou num silêncio denso, ponderando a resposta, até que com um fio de voz confessou: o medo de ficar sozinha. Olha que ironia cruel. Ela já estava, em essência, sozinha. Solitária emocionalmente, dentro de um casamento que não a nutria, não a via, não a fazia sentir-se viva. Mas o medo do rótulo social de mulher sozinha era tão paralisante que ela preferia viver essa solidão disfarçada, essa farsa diária, a enfrentar a liberdade. Aqui está a realidade, nua e crua. Você pode sim ter uma vida sexual plena e satisfatória, sem a necessidade de um relacionamento sério. A sexualidade não evapora magicamente aos 60 ou 70 anos. Muito pelo contrário. Muitas mulheres, nesta fase da vida, relatam suas melhores experiências sexuais justamente porque se libertaram das inseguranças, dos medos, dos tabus que as acompanharam por décadas.
Elas conhecem seu corpo com uma intimidade que antes era impossível. Sabem o que as excita, o que as sacia e não têm mais paciência para fingir orgasmos ou prazeres que não existem. Existem os encontros casuais, existe o sexo sem compromisso, existe, pasme, a masturbação consciente e profundamente prazerosa. Sim, eu disse a palavra masturbação, sem vergonha, sem culpa, sem tabus. Seu corpo é seu, sua sexualidade é sua e você não precisa da permissão de ninguém para se dar prazer, para explorar suas próprias sensações e desejos. Obviamente, se o destino lhe apresentar um parceiro que realmente vale a pena, que te agregue verdadeiramente, que te faça rir mais do que chorar, que te conceda espaço e ao mesmo tempo presença gentil e respeitosa, aí sim o sexo é um bônus maravilhoso, uma cereja no bolo da vida. Mas a minha questão fundamental é: esse alguém com todas essas qualidades realmente existe aí fora, esperando por você? E se não existir, sua vida perde o sentido, seu valor se esvai? A resposta, minha querida, precisa ser um não retumbante e inegociável. Sua felicidade, sua plenitude não podem depender de variáveis externas que você não controla. Onde você colocou a chave do seu próprio bem-estar? Assine o canal agora e liberte-se das amarras de um destino pré-definido. Desvende os segredos de uma vida plena e autêntica, sem precisar de validação alheia. A quarta razão, e aqui mergulhamos em um conceito profundo da psicologia que pode transformar sua percepção de si mesma, é que você finalmente tem a oportunidade dourada de construir um apego seguro consigo mesma. Sabe, toda aquela teoria do apego que fala sobre os estilos seguro, ansioso, evitativo e como eles moldam nossos relacionamentos desde a infância. Pois bem, o apego mais salutar, mais poderoso e mais libertador que você pode desenvolver nesta fase da vida é, sem dúvida, o apego seguro com sua própria essência. Isso significa, em sua forma mais pura e prática, que você se torna sua própria base segura. Você não precisa mais de ninguém para te validar, para te dizer que você está bem, para te fazer sentir que vale alguma coisa. Você se basta. E essa autossuficiência emocional é um tesouro inestimável. Deixa eu te explicar isso de uma forma ainda mais clara e acessível. Na infância, éramos inteiramente dependentes dos nossos cuidadores para tudo: segurança, afeto, nutrição. Se eles eram presentes, carinhosos, consistentes em suas respostas, desenvolvíamos um apego seguro, uma base sólida para explorar o mundo. Se, por outro lado, eram ausentes, imprevisíveis, críticos, desenvolvíamos padrões de apego ansioso ou evitativo, padrões esses que infelizmente nos acompanham pela vida adulta e influenciam de forma subtil e poderosa todos os nossos relacionamentos. Aquela mulher que não consegue ficar uma semana sequer sem um parceiro, que salta de relacionamento em relacionamento com uma velocidade vertiginosa, que se anula completamente em nome do outro, provavelmente carrega um apego ansioso. Aquela outra que não permite que ninguém se aproxime de verdade, que mantém todos à distância, que tem pavor da vulnerabilidade e da intimidade, provavelmente manifesta um apego evitativo. Mas aqui reside a boa notícia, a luz no fim do túnel. Apego não é destino imutável. Você pode sim, através do autoconhecimento profundo e, se necessário, com o auxílio da terapia, desenvolver um apego seguro, mesmo que não tenha tido essa bênção na infância. E a forma mais poderosa de fazer isso é aprendendo a ser sua própria mãe interna. Aquela voz gentil e firme que te acalma quando a ansiedade aperta, que te encoraja quando o medo tenta te paralisar, que te diz com absoluta certeza que você é suficiente exatamente como é, que te perdoa com compaixão quando você erra.
e que celebra suas vitórias, por menores que sejam, com o entusiasmo de uma torcida particular. Conheci uma senhora, que chamaremos de Hortência, uma mulher de 74 anos que passou a vida inteira buscando aprovação do pai, dos professores, do marido, dos filhos, dos colegas de trabalho. Ela nunca sentia que era suficiente, sempre havia algo que ela poderia ter feito melhor. Aos 70 anos, após ficar viúva, ela iniciou terapia comigo. Levou bons meses de um trabalho árduo, mas ela conseguiu entender que aquela voz crítica interna não passava de um eco, uma repetição automatizada do que havia ouvido a vida toda, e que ela tinha o poder de escolher uma voz diferente, uma voz de autoaceitação e amor. Hoje, Hortência mora sozinha, desfruta de uma rotina que ama e pela primeira vez na vida está em paz consigo mesma. Ela não precisa de parceiro porque ela é a parceira dela, a melhor companhia que poderia ter. Onde está a sua voz interna, aquela que te guia e te acolhe? Ela é sua amiga ou sua algoz? É chegado o momento de redefinir o que significa estar em casa consigo mesma. Você ousa. A quinta razão, e esta é de uma praticidade que chega a ser poética em sua simplicidade, é que sua casa se torna finalmente seu santuário, suas regras inegociáveis. Depois de décadas a fio dividindo espaços, negociando decorações, abrindo mão das suas preferências mais íntimas para acomodar o gosto alheio, você, enfim, tem um refúgio que é 100% seu. Quer deixar a louça na pia por mais um dia? Deixa. Quer maratonar sua novela favorita até altas horas da madrugada? Assiste. Quer pintar a sala de roxo berinjela mesmo que ninguém mais entenda? Pinta. Quer encher cada canto da casa com plantas, transformando-a numa floresta particular? Enche. Ninguém, absolutamente ninguém, vai reclamar. Ninguém vai torcer o nariz, ninguém vai sussurrar que você é exagerada, bagunceira ou estranha. Pode parecer fútil à primeira vista, um detalhe menor, mas não é. Nosso ambiente físico exerce uma influência diretíssima e profunda sobre o nosso bem-estar mental e emocional. Quando você habita um espaço que reflete a sua essência, que te envolve em conforto, que te arranca um sorriso genuíno a cada vez que você abre a porta, isso impacta a sua saúde mental de forma extraordinária. Existem estudos em psicologia ambiental que demonstram com clareza como a forma como organizamos e vivenciamos nossos lares molda nosso humor, nossa produtividade e até nossa autoestima. Conheci uma paciente, a quem chamaremos de Iris, uma mulher de 67 anos, recém-separada após um longo casamento. Iris me confidenciou que a primeira coisa que fez no dia em que o ex-marido saiu de casa foi mandar tirar aquela televisão gigante que dominava a sala. Por 30 anos, ela havia implorado por uma sala aconchegante, com um sofá convidativo, um espaço de paz, sem aquela tela intimidadora no centro. Ele nunca aceitou, nunca cedeu. Quando se viu sozinha, Iris vendeu a televisão, comprou o sofá dos seus sonhos, encheu a sala de almofadas coloridas e plantas que transbordavam vida. Doutora, ela me disse, com os olhos marejados de uma emoção pura, pela primeira vez na vida, eu entro na minha sala e eu quero ficar lá. Não é mais a sala dela com minhas coisas espalhadas, é a minha sala, o meu templo. Parece uma bobagem, não é, mas não é. É libertação, é autonomia, é a sensação inebriante de que sua vida, seu espaço, seu tempo te pertencem. E isso, minha querida, não tem preço. É um dos maiores luxos que a vida pode oferecer na maturidade. Inscreva-se no canal agora e descubra como reivindicar seu espaço, sua paz e sua liberdade, sem concessões. Este é o despertar que você estava esperando. Não perca mais tempo vivendo a vida de outra pessoa. Inscreva-se no canal agora
e comece a escrever sua própria história, com liberdade, alegria e uma autenticidade inabalável. Sua jornada para a verdadeira felicidade começa aqui. Um grande abraço e até a próxima revelação que mudará sua vida.